Se Jesus estivesse no culto hoje, será que você faltaria? Se Jesus estivesse pessoalmente no culto, será que você deixaria de trazer alguém que você sabe que precisa ouvir algo do Senhor? Como será que seria se tudo fosse visível? Ou será que nós nos comportaríamos exatamente como os fariseus daquela época? Como aqueles que diziam que eram e na verdade nunca foram? Precisamos valorizar as reuniões, porque alguma coisa pode acontecer. O Senhor Jesus ama as reuniões. Foi quando o povo estava reunido que o Espírito Santo desceu. As reuniões atraem a presença de Deus. As reuniões mudam situações. Os corações alinhados podem fazer muita coisa diante do céu e diante da terra. O pastor disse aqui que os discípulos eles ficavam em pé e as pessoas ficavam sentadas. E ele conjecturou. E eu fiquei pensando, interessante que se foi exatamente dessa forma, será que se alguém verdadeiramente levantasse como curiosidade? Ou será que alguém, quando pegasse o pão, fosse olhar? Ou será que se nós quiséssemos saber tanto das coisas como nós queremos hoje, será que havia multiplicação? Será que iria acontecer algum tipo de milagre? Será que não chegou a hora de nós vivermos exatamente como crianças? Confiando que Ele é o Pai, Ele cuida de nós? Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Mateus capítulo 3 diz assim: naqueles dias veio João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: a voz de um clamando no deserto: preparai o caminho do Senhor, fazei planos seus caminhos. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. E o seu alimento era locustas e mel silvestre. Então vinham a ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão, e eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Mas ele, vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. E não pensai em dizer dentro de vós mesmos: temos a Abraão por nosso pai, pois eu vos digo que Deus pode destas pedras levantar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, pois toda árvore não produzindo fruto bom é cortada e lançada no fogo. Eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, cuja joeira está em suas mãos, e limpará minuciosamente a sua eira. Recolherá no celeiro seu trigo, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Então Jesus foi da Galiléia ao Jordão ter com João, para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa que assim seja por agora, pois nos convém cumprir toda a justiça.
Então ele consentiu. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Amém? Quem era João Batista? João Batista, ele era uma promessa. Antes dele vir à terra, antes dele nascer do ventre de uma mulher, ele era uma promessa. Eu não sei o que você está fazendo aqui hoje, sentado nessa cadeira. Eu não sei o que o seu coração anela, quais são as intenções do seu coração, o que você deseja para a sua casa, para a sua família, para tudo aquilo que te rodeia. Mas eu quero te dizer que antes de você cuidar de todas essas coisas, você é uma promessa. E você precisa viver dentro desta promessa. João Batista, ele foi anunciado em Isaías que ele viria com um propósito. Qual o propósito? Anunciar, preparar o caminho. O texto que nós lemos está dizendo que deixar o caminho plano. E isso não é fácil. Consertar as coisas para que o Senhor venha não é fácil, requer esforço. Você quer ver uma coisa? Às vezes você pede que haja paz na sua casa, mas o Senhor está falando para você pedir perdão para alguém. Para você sentar e se reconciliar com alguém. O que é isso? Você está aplanando para que o Senhor venha. Mas nós não queremos fazer esse esforço. E sabe o que é mais interessante na vida de João Batista? É que o Espírito Santo ainda não tinha sido liberado. Mas ele foi prometido vir como Elias. E a Bíblia vai dizer que seus pais, Isabel e o seu pai, eles não podiam ter filhos. Eles já eram de idade avançada. Mas a Bíblia vai dizer que eles eram fiéis. Eles eram intensos no que faziam. Eles eram excelentes no que faziam. E teve uma vez que eles foram sorteados para apresentar uma oferta ao Senhor. Eles foram sorteados para apresentar sacrifício ao Senhor. E naquele momento, quando ele apresenta o sacrifício, ele não apresenta apenas um cordeiro morto, ele apresenta a sua vida. E naquele altar ele não pede um filho, ele pede o clamor do céu. Mas para todo aquele que pede o clamor do céu, o Senhor visita a casa, o Senhor visita a família, e o Senhor entrega aquilo que é desejo, que está no coração. Porque o Senhor, quando olha para você, ele alinha qual é a sua intenção e qual é a intenção do céu. E se isso bater, vai acontecer. Vai acontecer. Qual é a intenção do teu coração? Qual é a petição da tua alma? O que é que você deixou de fazer para o Senhor porque você não conseguiu aquilo que você queria? O que? Que você desistiu de fazer para o Senhor, que é o único que não vai decepcionar você, tão somente porque você não conseguiu o que você queria. O que é que você deixou de fazer? Pensa. O que seu coração deixou de anelar? Hoje na adoração eu falei para o Senhor assim: Tu és o motivo das minhas guerras. Tu és o motivo das minhas vitórias. Tu és o meu motivo para viver. Sabe por que ele é o motivo das minhas guerras? Que por causa dele eu guerreio, eu quero ele. Toda guerra tem dois lados. Um lado está Jesus e o outro lado está você. Suas vontades, seus pensamentos, seus desejos.
Se você tira ele de cena, você não tem mais guerra. Então Jesus é o motivo da minha guerra. Qual é o motivo da sua guerra? João Batista foi enviado, porque teve um pai e uma mãe que eram fiéis e intensos. Amava Jesus, amava o céu, amava Deus, amava a casa do Senhor, amava tudo que estava relacionado a Deus. E numa oportunidade que ele teve, e aí eu fico imaginando o pastor fazendo apelo aqui, a oração de 6 horas, meio-dia, 18 horas e meia-noite, tem que implorar. Mas aquele casal de idosos pensou, é nossa oportunidade. Nós vamos entrar e sacrificar o Senhor. E o povo ficava do lado de fora. E ele estava do lado de dentro. Ele estava do lado de dentro sacrificando. Ele, o homem. E aí eu quero falar aos homens dessa casa. Cadê a quantidade de sacrifício que você tem entregue ao Senhor? Quantas mulheres têm que fazer o papel de homem? Até quando? Tem milagre que não acontece por causa dos homens que não se posicionam. Estão entregues às coisas dessa vida. Parece até que inverteu. A serpente agora tem acesso aos homens e não às mulheres. Deus está esperando, homens, o teu sacrifício. Deus está esperando você separar aquilo que é sagrado. Eu não estou falando de homens que não servem a Deus. Amém, mulheres? Que os homens não são cristãos. Eu estou falando dos homens dessa casa, que bate no peito e diz que é sacerdote. Esse homem, ele esperou a sua oportunidade. Ele esperou a sua oportunidade. Ninguém me dá oportunidade. Ele não. Ele esperou e na hora certa ele se apresentou. Por quê? Porque não era o altar que fazia ele ter culto. O culto dele era dentro de casa. Então quando ele foi convidado a ir para o altar, ele pegou o que acontece dentro de casa. Ele pegou o que acontece no oculto e disse, vamos comigo. Olha o cheiro subindo, ó. Deus estava procurando um ventre. Deus estava procurando uma casa. Porque João Batista tinha que nascer. E Jesus, Deus escolhe aquela família. Deus escolhe Isabel. Isabel e... qual era o nome dele? Zacarias. O anjo, Lidiane, visita Zacarias e conta para ele, compartilha com ele o que vai acontecer. Sabe o que Zacarias faz, Gilson? Como é que é esse negócio? Sacerdote questionar, vai perder a oportunidade de falar. Você conhece a história porque você lê Bíblia. Você sabe que ele ficou mudo. Ele não pôde chegar para Isabel e dizer, Isabel, Deus ouviu o nosso sacrifício, Ele recebeu, você vai gerar um filho. Ele não pôde dar essa boa notícia, porque questionou o anjo Gabriel. Eu não sei quem Deus tem colocado na sua vida para ser um anjo, e você tem questionado. Mas tem milagre que o Senhor não vai deixar você falar, não vai te contar, porque você ainda não alcançou uma maturidade, uma visão espiritual. E o Senhor está chamando os sacerdotes dessa casa.
Deus vai liberar a boca de sacerdotes aqui que ficaram mudos por causa de questionamentos. Porque está na hora de João Batista nascer e você é o pai dele. Qual é a referência, sacerdote? Sacerdote não é um nome, é uma prática. Sacerdote não é um título de vaidade, mas é uma vida dedicada, devota ao céu. Mas sabe por que temos dúvidas? Não lemos, não convidamos o Espírito para as Escrituras, porque estamos muito envolvidos com as coisas dessa vida. Elas são boas, atraentes. Enquanto isso, fica mudo. 9 meses mudo, Elielto, 9 meses. Só que Deus é Deus, né? Ele falou com Isabel de alguma forma. Porque Maria, o mesmo anjo que visita Zacarias, vai visitar Maria. Conta para Maria tudo o que vai acontecer. Olha, você vai gerar um filho. Ele vai salvar o mundo dos seus pecados. Mas antes dele vai vir João Batista. Isabel, sua prima, está grávida de 6 meses e ela estava dentro de casa. Ela não saiu falando: Deus me usa. Não! Guardada. Eu preciso me expor, porque afinal, né, existe agora uma rede social, existe uma cartela, e eu preciso me adequar. Quem gera propósito do céu é diferente. Vai ter que ser separado. E ela está guardada há 6 meses. E elas se encontram. Quando elas se encontram, a barriga de Isabel começa a pular. O Rei dos Reis está diante dele. Alguém convicto está sendo gerado. João Batista, ele era tomado pela convicção do céu. E ela fala, ela motiva Maria, ela inspira Maria, ela libera a palavra de ânimos para Maria. E João Batista nasce. Mas sabe o que eu acho interessante? Que Gabriel, pastor Leandro, para Zacarias, não teve 2 conversas. Mas para a família de carpinteiro, ele explica. Para sacerdote, ele deixa mudo. Vou falar de novo. Para a família de sacerdote que diz que vai ficar mudo se questionar. Mas para filho de carpinteiro, para casa de carpinteiro, Deus explica. Deus não tem que explicar nada para sacerdote. Já era uma obrigação saber. Quantos crentes se comportando como novos convertidos. Oh, meu Deus! E o tempo está passando. As almas estão perecendo. Pessoas da sua casa, da sua família estão morrendo. E você ainda querendo comer o alimento que não é mais seu. Vivendo de migalhas, porque quer viver distante da mesa. Deus deu acesso para todos sentarem na mesa. Você não senta porque não quer, e por isso come migalhas. E migalha vicia. Migalha vicia, vou te provar que vicia. Você não veio para o culto hoje, mas você assiste de casa. Migalha. Porque a migalha alimenta. Você não morre de fome, você comeu um pouquinho, né? Essa é uma decisão sua. Eu estava compartilhando com um casal ontem. Nós não vemos Jesus em toda a Bíblia Sagrada batendo na porta de pessoas e dizendo: Bruno, eu não te vi ontem na passeata evangelística. Você faltou, Bruno. Felipe, eu senti tua falta. Ontem no culto de milagres lá na rua, um cego enxergou.
só o surdo ouviu. Eu senti tua falta, Felipe. Você vê Jesus fazendo isso? E por que vocês querem isso hoje? Quem criou isso? Vocês não percebem que o diabo está distraindo a igreja? O diabo tem estratégia para fazer com que nós percamos a força, o ânimo, a alegria, e os perdidos não são encontrados. E rodando em meio de círculos, tentando se explicar o tempo inteiro, falando de coisas carnais, naturais, porque as coisas espirituais ficam inalcançáveis diante de nós. Sacerdote mudo, 9 meses. Eu não sei o que Deus paralisou na sua vida por causa dos seus questionamentos. Eu já ensinei isso aqui várias e várias vezes, que guerras da mente você vai ter até o fim da tua vida, e fica feliz por isso. Pensou mal, lute. O problema é seu. Eu também tenho as minhas guerras, e eu luto para estar aqui, ó, te amando do mesmo jeito. E de verdade, hein? Lute as suas guerras. Bora. Vambora lutar. João Batista nasce convicto. Nada tirava ele do foco. Filho de sacerdote. Vocês sabem, que vocês estudam, que filho de sacerdote, eles podiam andar perfeitos, com as melhores roupas. E normalmente também seria um sacerdote, sim ou não? Lindo, vestes perfeitas. Mas quem é separado contraria a época. Quem tem convicção vai na contramão. Não chama atenção naquilo que todo mundo faz, mas chama atenção na separação, na pureza, na verdade. Não há negócio. João Batista, ao invés de se vestir como os sacerdotes da época, pega uma roupa feia, estranha, esquisita, e vai para o deserto pregar, anunciar o batismo. E ele prega: arrependei-vos. Fala para essa pessoa que está do seu lado: se arrependa. Quantas vezes você já falou para alguém esse ano isso? Se arrependa. Quantas vezes você já falou para a sua alma: essa semana, porque isso aí você tem que fazer todo dia. Todo dia tem sujeira para limpar, mas todo dia tem água para lavar. Quantas vezes você já disse isso? Se arrependa. Quantas vezes você já falou: caramba, dei lugar para o diabo, emprestei minha boca para o diabo, me perdoa, Senhor. Meus sentimentos, meu coração está tomado de coisas estranhas. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Acordou mal? Arrependei-vos, porque o reino está próximo. Será que é hoje? Ei, alma, nós não temos tempo. Será que é hoje? Será que é hoje que o Messias virá? Será que é hoje que a trombeta vai tocar? Se arrependa, se arrependa. Quantas vezes você já falou para sua mente, para sua altivez, arrogância: se arrependa, se sujeita, se arrependa. Há um rio Jordão diante de você todos os dias. Se batiza de novo. Aqui, ó. Porque quando eu me batizei, eu fiz um rito. Agora eu quero ser crente. Eu entendia coisas mais rasas, né? Eu entendia que eu ia viver para Jesus. Mas o que é viver para Jesus? O batismo atrai Jesus.
O batismo é o teu sim para Jesus. O batismo na água é o teu sim para Jesus. Sim. O batismo do Espírito Santo é o sim de Deus para você. Sabe por quê? Porque tem gente que fala assim, ó, sim. E ele está olhando assim, quando eu jogar o fogo, vai correr. Porque o fogo mata. O fogo transforma. Você se acha bom? Esquece. Você acha que você já é uma mulher de excelência, que você é o cara, que você é top? Esquece. Por isso que Deus não derrama o fogo. Ele é tão bom que Ele não derrama. Porque tu não quer morrer? Você não quer se transformar. Afinal, você já é bom. Não tem grandes coisas. Uma vez eu falei com o pastor, eu conversei com uma mulher e ela disse, eu não tenho pecados, né, missionária? Lembra, missionária? Ah, não é a Alexa que está ali. Eu estou olhando o terno branco. Lembra, missionária? A mulher disse assim, ó, eu não tenho pecados. Eu, só não vou ajoelhar porque, né? Eu não tenho pecados. E a Bíblia vai dizer, aquele que não tem pecado, mente. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Deus está levantando uma geração de João Batista. Eu não sei nem se tem um aqui. Não sei. Porque o João Batista, ele vai lá na autoridade mentirosa e fala, larga a mulher do teu irmão. Tu tem coragem de chegar numa falsa autoridade que tu sabe que é falsa, mentirosa, maldita, e falar, se arrependa, porque você está levando um povo a morrer? Aí você é João Batista. Mas eu quero te dizer, tua cabeça pode ir para a bandeja, mas não interessa, né? Quem foi chamado para preparar o caminho tem que morrer antes do mestre. Tá com medo de perder a cabeça? Então continua engolindo as autoridades fazerem o que querem. Eu estava falando com o pastor que antigamente, né, bem antigamente, eu pensava, pô, Paulo, né? Ele também, 14 cidades, mas não tinha quase cristão naquela época e tal. Foi fácil? Claro que não, foi igualzinho hoje, todo mundo é crente. Aqui em Saracura, todo mundo é crente. Aí tu para conversar, ui. E você faz o quê? Você fala, arrependa-se. Não tem essa coragem, né? Mas Deus está levantando uma geração de João Batista. Uma geração convicta. Uma geração que sabe que o tempo está acabando e ela precisa fazer algo de verdade diante do Senhor. Ela sabe que ela precisa deixar um legado aqui nesse lugar. A geração de João Batista sabe que precisa deixar algo para essa geração. A nossa geração tem poucos sinalizadores do céu. Você é quem? Você é aquele que sinaliza a terra ou você é aquele que sinaliza o céu? Quem é você? Quem é você? Até quando ficaremos distraídos? Até quando nos encantaremos com as coisas dessa vida? Como que você vai chegar na eternidade? Como? E depois que João Batista ele confronta Herodes, para você ver como é que o sistema ele era tão corrompido. Herodes era irmão de Filipe. Filipe era casado com Herodias. João Batista repreende ele. Ele não aceita aquilo, ficar com raiva de João Batista. Prende João Batista porque ele tinha esse poder. Depois
a filha de Herodias, que já era amante dele, a filha vai dançar dança erótica para ele. Dança erótica. Ele se encanta com a mulher. Você que ainda não entendeu essa questão da lascívia, da sedução, ele se encanta com a filha de Herodias, porque ela vai dançar para ele. E ele se encanta. E ele fala assim, ó, por ti eu te dou até a metade do meu reino, não foi? Pede o que você quiser. Aí ela vai pedir conselho à líder, porque tudo tem uma raiz. Tudo tem uma raiz. Aí ela vai falar com a mãe, que é a mãe que começou com isso, com essa prostituição toda. Aí a mãe incrementa e fala, pede a cabeça de João Batista, porque eu quero continuar sendo amante de Herodes. Aí João Batista está lá na prisão e pede os discípulos para perguntar a Jesus se é ele mesmo que era o que ia de vir, ou se é para ele esperar outro. Tem gente que fala que João Batista perdeu a visão. Não, ele tinha convicção, ele queria saber, porque ele estava prestes a morrer e ele queria ter a sensação de dever cumprido. Não interessa se você vai morrer, o que importa é que você cumpra a missão. Você precisa cumprir a missão. E Jesus fala para os discípulos, avisa para João. Jesus sabia que precisava confortar o coração de João Batista. E o recado de Jesus foi, só eu, avisa para ele. Ele pode morrer, vai. Avisa para João que os cegos veem, que os ouvidos ouvem, os coxos levantaram. Avisa para ele. Avisa para ele. E Jesus agora começa a falar de João Batista. Ah, Senhor, meu Deus. Ele não conheceu o derramado Espírito. Ele não estava em Atos. Ele não foi discípulo de Jesus diretamente. Ele não teve esse prazer. Mas ele tinha uma convicção dentro dele. E ele sabia, eu só preciso preparar o caminho. Eu só preciso preparar o caminho dos meus filhos. Eu só preciso preparar o caminho da minha casa. Eu só preciso preparar o caminho desse bairro, dessa sociedade. Aonde eu estiver, eu preciso preparar o caminho. Porque ainda que eu morra, Ele virá. Ele virá, Ele prometeu, Ele virá. Que o Senhor levante uma geração de João Batista. Uma geração que o Senhor tem prazer de testemunhar. Mateus capítulo 11, versículo 7, Jesus começa a falar para eles quem era João Batista. E partindo eles, começou Jesus a dizer: as multidões